Fala rapaziada, buenas, sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as outras propriedades da proporção. Essas propriedades elas vão nos facilitar para resolver problemas no qual na hora de modelar ele acaba ali gerando um sisteminha, tá? Muito comum também em concursos na parte de raciocínio lógico e outras cositas más, tá? Então, que propriedades são essas, crios? É o seguinte, brother. Ó, vamos lá. A gente viu que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, a gente viu que se nós temos que eu tenho uma razão aqui é igual a outra razão, o que eu tenho aqui é uma proporção, uma igualdade entre duas razões, beleza? Então, essa propriedade, ela vai dizer o seguinte pra gente. Eu vou fazer primeiro algebricamente, depois eu passo um exercício e depois a gente fixa de novo, tá? É o seguinte, então olha só, essa propriedade diz o seguinte: se nós somarmos o elemento que está aqui embaixo, tá? Tanto nessa fração quanto nessa fração, porque as duas são equivalentes, né? Então, suponha, eu vou pegar o A aqui, ó, eu vou somar esse cara que está aqui embaixo, eu vou pegar aqui e vou somar o cara que está aqui embaixo. De tal forma que eu vou ficar com isso aqui, ó. A mais B. Aí aqui embaixo posso deixar o B, tá? Tem que ser igual ao C mais o D sobre o D, tá? E se vale para adição, também vale para subtração. Então posso subtrair o cara que está aqui embaixo, né? No caso aqui o meu denominador, e também, se eu faço isso na primeira fração, eu também tenho que fazer na segunda, beleza? Então C menos o cara que está embaixo aqui é o D, sobre D, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui, para a gente entender essa propriedade. Suponha que eu tenha uma proporção aqui, vou pegar uma bem sopinha, tá? Ó, 2/3 vai estar para, sei lá, 6/9. Multipliquei, ó, então produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a gente já viu, né? 3 vezes 6, 18, 2 vezes 9, 18, então é proporcional, ok. Eu vou aplicar essa minha primeira aqui, tá? Essa primeira aqui eu vou aplicar aqui. Então vou somar o cara que está embaixo. Então, se isso aqui é proporcional e eu pegar 2 mais 3 sobre 3 e igualar, vou somar o cara que está embaixo, denominador, 6 mais 9 sobre 9, eu desenvolvendo isso daqui, que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter? Ó, 2 mais 3 é 5, sobre 3 tem que ser igual a 9 mais 6, que é 15, sobre 9. Beleza? Então agora olha só, quanto é que é 15 vezes 9? 45, né? E quanto é que é 3 vezes 15? 15 mais 15 mais 15, que também dá 45. Então, ok, é proporcional, continua valendo a proporcionalidade. Beleza, rapaziada? A minha razão, a minha constante de proporção não é a mesma que essa aqui de cima, né? Essa aqui está 2 para 3, essa daqui está 5 para 3, então mudou. Mas as duas continuam sendo proporcionais. A mesma coisa para subtração, tá? Se você pegar o 2 e tirar 3 sobre 3, tem que ser a mesma coisa que você pegar o 9, desculpa, o 6 tirar 9 sobre 9. Então, desenvolvendo aqui, o que vai acontecer? 2 menos 3 é menos 1 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 9 é menos 3 sobre 9. E de fato, se você multiplicar 3 vezes menos 3 dá menos 9, e menos 1 vezes 9 também dá menos 9. A relação fundamental da proporção, né? Se você multiplicar aqui, ó, esse cara dá menos 9, e se você multiplicar para cá também dá menos 9. Então, ok, é válido a relação fundamental. Depois eu dou uns outros exemplos aqui. E eu vou ter a próxima propriedade, tá? Então, essa daqui é a primeira propriedade, tá? Dessas outras, né? E eu vou ter a segunda propriedade, que em vez de eu somar ou subtrair o cara que está aqui embaixo, eu vou somar ou subtrair o que está na frente aqui da minha igualdade, tá? Então, como é que fica? Então, a mesma coisa, né? Se eu tenho A sobre B, isso aqui é igual a C sobre o D. Como é que vai ficar essas propriedades aqui? Então, é o seguinte. Então, vamos lá. Vou somar o cara que está na frente. Então, agora eu vou ter A mais C.
Peguei o cara que está na frente, A mais C. Sobre. Se eu peguei o A e somei com C, eu posso pegar o B e somar com o D. Então, B mais D. Isso vai ser igual, a minha constante de proporcionalidade aqui não vai mudar. Então, isso vai ser igual ao A sobre B, beleza? Ou igual ao C sobre o D. Então, eu vou usar a igualdade que para mim aqui é mais conveniente, beleza? Então, da mesma forma que está valendo esse cara aqui, também está valendo a subtração, né? Então, se eu tenho A, vou tirar o cara que está aqui na frente, menos C. Aqui eu pego o B, tiro o cara que está aqui na frente, que é o menos D. E isso continua sendo igual ao A sobre o D, ou o C sobre o D. Como isso aí, Creus? Me explica com um exemplo. Então, vamos pegar o mesmo exemplinho aqui, tá? Continuando aqui, ó. Vou partir dessa proporção aqui, tá? Então, olha só. Somar o cara que está na frente é o 6, né? Então, eu vou pegar 2, vou somar com 6. Isso tem que ser igual ao 3 mais o 9. E agora eu vou igualar ou a 2 terços ou a 6 nonos. Vou igualar a 2 terços. Então, veja bem, desenvolvendo, vou fazer para o lado aqui, desenvolvendo isso daqui, 2 mais 6 é 8, né? E 3 mais 9 é 12. E eu igualei a 2 terços. Então, veja bem, se eu aplicar a relação fundamental da proporção, 12 vezes 2 é 24, e 8 vezes 3 também é 24, olha só. Manteve, então, a proporcionalidade, tá? Vou fazer agora de baixo, eu vou igualar CD, tá? Então, veja bem, eu tenho 2, vou tirar o cara que está na frente, que é o 6, e eu vou pegar o 3, vou tirar o cara que está na frente, que é o 9. Né? E agora eu vou igualar CD, porque tanto faz o que eu igualo, que no caso é o 6 e o 9. Então vamos desenvolver aqui. Bom, 2 menos 6 é menos 4. 3 menos 9 é menos 6. E eu igualei a 6 nonos. Então agora vamos multiplicar cruzado para ver se é válido isso daqui. Tá? Quanto é que é menos 6 vezes 6? É menos 36. E quanto é que é menos 4 vezes o 9? É menos 36 também. Então também é válida essa propriedade. Beleza, rapaziada? Pode ser que você olhando para isso aqui achou muito difícil e tal, né? Mas uma dica que eu dou para você lembrar dessa propriedade é ter sempre na cabeça aqui uma proporção e aplica nela, vê aqui, tu soma, subtrai o cara que está na frente e vê se é válido. Se for válido, tu já lembrou da propriedade. Uma outra forma que a gente tem, né, quando eu estou dando aula em sala, eu explico, coloco no caderno, eu dou uma compilada nessas duas, tá? Então, essas duas é aquela primeira lá que a gente viu, tá? Então, posso somar o cara que está embaixo ou subtrair o cara que está embaixo. A gente pode escrever assim, ó. Então, eu tenho A mais ou menos o B, porque eu posso somar ou subtrair, sobre o B, é igual ao C mais ou menos o D sobre o D. Tá? Por que mais ou menos, Creuso? Porque você pode somar ou subtrair. Tá? Claro que se você está fazendo a soma aqui, tu tem que somar. Se eu subtrair aqui, tem que subtrair aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? Ó, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai ter o A mais ou menos o C sobre o B mais ou menos o cara que está ali, que é o D. Né? Isso aqui é igual a sobre B, ou essa soma, né? A mais ou menos C sobre B mais ou menos o D, vai ser igual ao C sobre D. Então, eu vou igualar aquilo que, para mim, no caso, vai ser mais conveniente. Tá? Então, essa daqui é outra propriedade. Então, a gente vai resolver alguns exercícios, alguns probleminhas, para vocês perceberem, tá? E quem aí depois, no futuro, pretende fazer concurso, cai bastante isso, tá?
na parte de raciocínio lógico também. Tá? Então, vamos lá. Fazer um probleminha aqui. Tá? Então, um probleminha tranquilinho, que a gente pode modelar por um sistema, né? Então, ele pede para determinar x ou y na proporção. Então, ele deu a nossa proporção. Ele falou, olha só, x sobre y é igual a 5 terços. Tá? 5 ficou meio zoado aqui, né? Então, eu arrumei aqui nesse 5, que eu vou escrever com essa caneta aqui, não é muito legal. Beleza? Então, eu tenho essa proporção. E outra informação é que a soma de x com o y é igual a 32. Aí vocês podem pensar, puxa vida, Creu, isso aqui é um sistema, eu resolvo com o sistema. Equação 1, equação 2, isolo uma, substituo na outra, resolvo. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Porém, resolvendo dessa forma, usando as propriedades, fica muito mais fácil. Porque olha só como fica fácil. Se eu fizer aparecer aqui em cima o x mais y, eu acabei de resolver o problema, né? Então, olha só. Eu vou fazer passo a passo, tá? Então, eu vou reescrever essa equação aqui. Ó. Eu tenho x sobre y é igual a 5 terços, beleza? Ó, então, como eu estou querendo que apareça x mais y, se eu olhar agora aqui, x mais y, o y é o cara que está aqui embaixo, né? Ó, beleza? Então, eu vou somar ele. Só que se eu somo aqui, eu também tenho que somar aqui do outro lado, né, people? Então, o que que eu vou ter? Ó, continuando aqui, eu vou substituir. Então, vamos lá. Eu vou ficar com x mais y sobre y. Isso tem que ser igual a 5 mais 3 sobre 3. E aqui no lugar de x mais y, eu vou substituir pelo 32. Ó. Claro que eu estou explicando passo a passo. Aqui já dava de fazer direto essa, né? Então, substituindo aqui, ó, eu vou ficar com 32 sobre y. Isso aqui é igual a 5 mais 3, que é 8 sobre 3. E daqui eu posso utilizar a relação fundamental da proporção. Beleza? Que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O famoso multiplica cruzado. Né? Daqui sai que 8 vezes o y, ou seja, 8y, tem que ser igual ao 3 vezes o 32. Eu vou fazer questão de deixar assim, tá? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Meu y vai ser 3 vezes o 32 dividido para 8. Sempre gosto de fazer assim, porque daí eu posso simplificar. Ó. 32 por 8 vai dar 4. E 4 vezes 3 é 12. Então eu já achei o valor do y. O y é 12. Se eu achei que y é 12, agora eu posso substituir nessa aqui de baixo, né? Então, o valor do meu x vai ser o 32 menos o y, que é 12. Né? Que vai dar 20. Então, olha só. Se eu somo 20 com 12, dá 32. Beleza? E se eu... Estou fazendo prova real agora, tá? Substituindo aqui em cima, ó, na outra equação, o meu x é 20. O meu y é 12. Isso aqui é igual a 5 terços. Ó, multiplica cruzado. Quanto é que é 5 vezes 12? 60. Quanto é que é 20 vezes 3? 60. Então, ok, fechou a conta, tá? Então, é uma forma de resolver o sistema, tá? Vocês podem resolver pelo método da substituição. Também sai. Mas eu acho inteligente, sim, resolver por esse método, tá? Vamos seguir. Tem um outro probleminha aqui, ó. Diferente daquele outro lá. Encontre os valores de x e y na proporção. Opa, eu sei que y sobre 5 é igual a x sobre 10. Tá? E a gente sabe que x mais y tem que ser igual a 5. Opa, então o que que acontece? Se nessa equação de cima eu conseguir fazer aparecer x mais y, eu resolvi o problema. Então agora, ó, vamos lá. Então, vou somar o cara que está aqui na frente. Então, tem y mais x. Estou somando o que está na frente. Vou somar o que está na frente aqui também. É a mesma coisa que 5 mais 10. E agora, tanto faz a razão que eu vou igualar. A primeira ou a segunda. Se eu igualar na primeira,
eu vou acabar encontrando y. Se eu igualar a segunda, eu vou acabar encontrando x. Mas eu encontrando um ou outro, eu descubro outro, né? Então eu vou igualar aqui, ó, x sobre 10. Tá? Então veja bem, como é que fica? X mais y eu sei que é 5, então no lugar desse cara eu vou colocar 5. Né? Então só para esse cara eu vou substituir por 5. Beleza? Então fiquei com 5 sobre 15, que é 5 mais 10, e isso é igual a x sobre 10. Utilizando a relação fundamental da proporção, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que x vai ser igual, eu vou fazer direto, tá? 5 vezes o 10, que é 50, mas eu vou deixar assim, dividido para 15. Beleza? E aqui, brother, se liga, eu posso simplificar o 15 e o 5, tá? Vou dividir os dois por 5, aqui dá 1 e aqui dá 3, e eu vou ficar com 10 terços, então meu x é 10 terços. Tá? Puxa vida, Creuza, mas aí o x deu, né, deu esse valor aqui. Cara, a gente pode fazer a prova real se você acha que não é. Então, olha só. Vamos começar aqui por baixo. Ah, tá, eu não achei o y, né? Então, meu y, falta o y aqui ainda, vou acabar aqui. Ó. Meu y é igual a 5 menos o x. Quem que é o x? É 10 terços. Tá? Então, meu y é igual... Aqui você pode ter MMC, dividir e multiplicar, mas o 5 eu vou escrever como 15 terços, menos 10 terços. Fiquei com o meu y 5 terços. Então, agora a gente vai verificar as duas equações. Então, a questão já acabou. Eu vou verificar a equação 1 e a equação 2. Tá? Então, vamos verificar a primeira equação 1. Para ver se funciona. Então eu vou ter o meu y. Quanto é que é o meu y? 5 terços. Então eu tenho 5 terços sobre 5. Não é isso? Tem que ser igual a o x, que é 10 terços sobre 10. Para a gente verificar se isso daqui é verdade, a gente pode multiplicar cruzado, mas eu vou lembrar vocês que isso aqui é uma divisão de fração, né? Então, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O 1 sobe, o 5 desce. Isso tem que ser a mesma coisa aqui, que eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso vai fazer com que a gente possa cancelar o 5 e o 10, de tal forma que chegamos que 1 terço é igual a 1 terço, e de fato é. Então, ok, a primeira equação, satisfaction. Então agora vamos para a segunda equação. Beleza? A segunda equação diz que x mais y tem que dar 5. Tá? E quanto é que é o x? O x é 10 terços. Então aqui, ó, x mais y. E nosso y deu 5 terços. Tem que dar 5, né? Vamos ver se vai dar 5. Ó, denominador é o mesmo. É só somar os numeradores. Eu tenho 15 terços. E 15 dividido para 3 realmente é 5, né? Então tá aqui, satisfaction, o nosso sisteminha, tá? Que acaba sendo um sisteminha, beleza? Então estão vendo aí mais ou menos como é que pode parecer, tá? Eu tenho mais algumas atividadezinhas aqui pra gente fazer junto, tá? Então a soma entre dois números é 45. Então eu posso dizer assim, ó, x mais y é 45. Beleza? O maior está para 4, assim como o menor está para 2. Opa! Suponha. Tá? Suponha que x maior que... Nossa, mãe. X maior que y. Se x é maior que y, então o maior é o x, né? Então a gente vai escrever o maior está para 4, assim como o menor, que é o y, está para 2. Olha só. Acabamos de modelar, percebemos que, de novo, a gente tem um sisteminha. Né? Então, eu vou nessa equação de baixo, vou fazer aparecer x mais y. Tranquilo? Então, bora lá. Resolver esse trem aqui. Então, vou aplicar essa propriedade que você está somando o cara que está na frente. Então, x mais
y sobre 4 mais 2 é igual ou a essa razão ou a essa. Agora eu vou colocar x sobre 4. Beleza? E eu sei que x mais y é 45. Então, no lugar de x mais y, eu vou colocar 45 está para 6, assim como x está para 4. Beleza? Como é que eu resolvo isso? Isolo x, multiplica cruzado, ou relação fundamental da proporção, ou ainda produto dos meios igual a produto dos extremos, né? Então, eu já vou isolar direto o valor do x, tá? Meu x vai ser o 4, que multiplica o 45, dividido para 6. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, porque a gente quase sempre consegue cancelar bastante coisa. O 4 posso dividir para 2, que dá 2. O 6 eu posso dividir para 2, que dá 3. E o 45 eu vou dividir para 3. 45 dividido para 3 é 15. De tal forma que eu tenho 2 vezes 15, meu resultado é 30. Tá? Ah, Creuso, mas eu quero pegar o 4, multiplicar pelo 45 e daí eu divido para 6. Também dá de fazer, né, gente? 4 vezes 45 aqui dá 180, dividido para 3 vai dar 30. Tá? Ah, eu acho mais fácil. Isso aqui é la carte, igual a churrascaria. Tu pega o que tu quer, beleza? Bom, com isso a gente achou o valor do x. E para achar o y, substitui na primeira equação, nessa aqui, né? Bem facinho, né? Então, daqui sai que o nosso y tem que ser igual ao 45 menos o valor do x que a gente encontrou, que é 30. Nosso y é igual a 15. Tá? Então tá aqui x, 30, y, 15. A soma dá 45 e satisfaction e a condição. Tem mais uma atividadezinha. Aqui é um sistema, já não fiz nenhum utilizando subtração, né? Então olha só. Eu tenho primeira e segunda equação. Minha segunda equação tem uma proporção. Tá? Que se eu fizer aparecer o x menos y aqui, eu resolvo fazer esse problema. Então bora lá. Então se liga. Eu vou, como o y está aqui, eu vou subtrair ele. Se eu subtraio esse, eu também tenho que subtrair esse. Beleza? Então, de tal forma que eu vou ter x menos y sobre y igual a 5 menos 2 sobre 2. Substituindo os valores, x menos y é 15. Então, eu vou ficar com 15 sobre y igual a 5 menos 2 é 3 sobre 2. O nosso y vai ser igual a 2, que multiplica o 15, dividido para 3. E 15 dividido para 3 é 5. 2 vezes 5 é 10. Tá? Então tá aqui, 10. Achamos o y 10. E o x? Ficou fácil, né? Isolando o x aqui, meu x vai ser 15 mais o y. Então, 15 mais 10. E vai dar 25. Beleza? Então, para essa aula era isso, tá, rapaziada? E a partir da próxima aula a gente já começa a entrar então em regra de 3. Tá joia? Valeu, abração do Creus. Se puder deixar um like, são aí. Deus agradece. Falou!